Não reparem a bagunça. O quarto da minha filha, a gente tá reformando aqui. E hoje eu tô gravando aqui no quarto dela. E eu ando prestando muita atenção em tudo que eu faço, tudo que me irrita, tudo que me, sabe, que eu fico assim. E é estranho, né? Quando a gente começa a observar, é como se a gente estivesse de fora. Sabe quando você tá de fora, olhando pra você? É mais ou menos assim que eu enxergo. Eu fico falando assim, nossa, mas como vocês são bagunceiros, né? Falo pra minha filha, nossa, mas você é bagunceira. Sabe, a cozinha fica muito bagunçada, né? E tá. Aí eu prestando atenção, calma aí. Se eu tô falando que a pessoa é bagunceira, se eu tô incomodada, deixa eu ver o que tem em mim. Aí, gente, quando eu começo a prestar atenção, eu vi que eu sou bagunceira. Eu comi uma pitaia, né? Eu tava sentada no sofá, eu comi uma pitaia. E eu larguei a casca em cima do sofá. Deixei a casca em cima do sofá. E no outro dia que eu fui ver aquela casca lá. E quando a gente começa a observar como se estivesse fora, olhando pra você, você consegue enxergar os detalhezinhos que antes você não enxergava. E aí eu vi também, eu peguei assim um papel do papel manteiga de colocar na airfry. Eu peguei o lixo assim, amassei e eu deixei assim em cima de um pote, em vez de jogar no lixo. Aí eu falei, nossa, olha como eu sou a bagunceira. E eu estava, né, o outro estava sendo um espelho pra mim. E, sabe, quando foi o que eu percebi, quando me incomoda muito, né, quando me incomoda demais, é como se o outro tivesse, né, com um espelho assim na frente falando, olha, você é assim. Quando a gente começa a enxergar dessa forma, né, olhando de fora, gente, é incrível. E você tem que ser muito, como se diz, corajosa para você olhar, porque não é fácil você admitir que você tem isso. E foi isso que eu reparei em mim, esse da bagunça. Nossa, como que eu larguei uma cascona de pitaia em cima do sofá? Como que eu amassei aquele papel e larguei em cima do pote? Sabe, gente? E quando você começa a olhar assim, perceber em você, você para de ficar incomodada, assim, chata, sabe? Com o outro. Você volta pra você. Você sempre olha pra você. Foi o que eu percebi. Não sei se eu tô conseguindo explicar direito, do jeito que eu consegui assim ver. E teve outra coisa também. Ai, gente, que era outra coisa que eu tinha percebido também em mim? Era... Caraca, qual era a outra coisa? De falar assim mais grossa, sabe? Ríspida. E que eu parei pra olhar dessa forma aí, porque, olha só, tava me incomodando o jeito que a minha filha tava respondendo, né? Em alguns momentos, assim, o jeito que ela respondia.
Aí eu comecei a olhar pra mim. Por que tá me incomodando? Tem algo nela ali que tem em mim. E eu fui reparar. Hoje eu reparei que eu cheguei, né? Tinha colhido goiaba. Aí eu cheguei e ela não tinha lavado os pratos. Aí eu falei, né, de um jeito meio grosso, que quando quando eu estiver colhendo goiaba, pra ela lavar os pratos, sabe? Aí depois eu comecei a prestar atenção, né, olhar pra mim, calma aí. Olha como que eu tô falando. É exatamente o jeito que ela responde pra mim e que eu não gosto, né? Tô fazendo assim... Gente, não sei se eu tô conseguindo explicar, sabe? Não sei se eu tô conseguindo explicar direito, mas aí eu consegui enxergar o que eu tinha que melhorar. Gente, é tão legal isso, né? É como se a vida, o dia a dia te desse pistas de coisas que você precisa ir melhorando em você, né? Que eu sempre falo, né? Que eu quero ser uma pessoa mais calma, uma pessoa que fala com calma, uma pessoa que se expressa bem. E então a vida vai me mostrando, olha, você tem que melhorar isso, olha o jeito que você tá respondendo, né? Gente, isso eu sempre falo, quero ser uma pessoa organizada, né? Que não acumula as coisas, que doa o que tem que doar, joga o que tem que jogar. Então vem com os acontecimentos do dia a dia e mostra, olha, né, você tá fazendo isso, você tem que melhorar isso. E foi o que eu percebi dessas pistas, assim. Então não tem coisa ruim, sabe? Não tem o ruim que acontece no dia a dia, que às vezes você fala assim, nossa, hoje eu tô estressada, tal pessoa me estressou, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Se você olhar dessa forma, você vai ver, né, essas pistas aí pra você ir melhorando. E achei interessante isso, né? Sempre olhar pra dentro. Então, é isso, gente, que eu queria vir falar, mais um aprendizado. E eu percebi assim, eu consigo, quando eu consigo ver um padrão, né? Por exemplo, algo que meu pai e minha mãe fizeram sempre, desde quando a gente era criança. Eu vou e tento romper, faço diferente. Mas se eu não me policiar, eu volto a ser igual. Então tem que estar sempre, como é que se fala? De um jeito de observador, como se eu estivesse observando de fora, olhando pra mim, as minhas atitudes, o meu jeito, senão eu volto, né? Aí tem que estar sempre atenta. E, sei lá, acho interessante isso é muito legal, sabe? Então, crescendo mais um pouquinho, né, gente? De pouquinho em pouquinho, eu vou crescendo e vou rumo à minha melhor versão. Então, vou deixar mais um vídeo aqui. Lá na frente eu vou olhar assim pra trás e vou achar assim muito legal tudo que eu passei. Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo.